Oi, gente, vamos lá então. Outra tentativa de gravação do capítulo 2, esperando que dê certo, tá? Porque algumas pessoas vieram falar comigo hoje dizendo que o vídeo ficou todo preto, não conseguiram assistir. Para algumas pessoas o vídeo travou, tá? Então vou regravar aqui o conteúdo e espero que dê certo, tá bem? Vamos lá então. Já vou começar aqui no conteúdo do livro, na página 24, tá? Então peguem aí o livro de português de vocês e vamos lá para transitividade verbal e complemento dos verbos, tá? A primeira classificação que a gente tem aqui é o verbo intransitivo, tá? Lendo o conceito. É o verbo que não exige complemento, pois expressa um sentido completo, tá? Quando a gente fala isso, é fácil da gente entender, né? Às vezes o verbo, ele expressa um sentido completo já dentro dele, né? Quando eu digo assim, meu vizinho morreu, eu não preciso de uma outra informação, né? Morreu, o bebê nasceu, eu não preciso de uma outra informação. Mas por que às vezes o verbo intransitivo ele confunde, né? Ele confunde a gente. Porque às vezes esse verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, mas ele é completado por um adjunto adverbial, tá? Então quando eu digo assim, o bebê nasceu ontem, esse verbo, ele não está carregando um complemento, mas ele está trazendo uma circunstância de tempo, tá? Então não é exigência do verbo, é diferente do verbo transitivo. Não é quem nasceu, nasceu alguma coisa. Quem nasceu, nasceu de alguma coisa, como quem precisa, precisa de alguma coisa. Entende? É nasceu ontem, nasceu bem, que já é uma circunstância de modo. Nasceu de que modo? Nasceu bem, tá? Aí olha os exemplos que a gente tem aqui no livro. Ó, amanheceu. Amanheceu, ponto. Agora se eu digo amanheceu mais cedo, eu estou trazendo uma circunstância de tempo. Não significa que esse verbo está exigindo esse complemento. Repetindo, não é amanheceu alguma coisa. Entende? Diferente de quem faz, faz alguma coisa. Entende? O menino sorriu. Ok. O verbo, ele não está exigindo nenhum complemento, tá? Então, verbo intransitivo é o verbo que não exige complemento, é o verbo que não carrega um objeto direto, um objeto indireto, tá bem? Continuando, o verbo transitivo é o verbo que exige um complemento, ou seja, um termo que complete o seu sentido, tá? Então, olha só a palavrinha que a gente tem aqui importante, ó, o verbo exige um complemento, tá? Ele não pode estar na frase sem um complemento. Gente, olha só o exemplo que a gente tem aqui, ó. O motorista fotografou. Fotografou o quê? Fotografou a quem? Né? Fotografou o motoqueiro ao celular. Porque nesse caso aqui, olha só, quem fotografa, fotografa alguma coisa. Fotografou o quê? O motoqueiro. Então esse verbo, ele exige um complemento, tá? O motoqueiro é complemento do verbo. Tá funcionando como complemento desse verbo fotografar. O motoqueiro é iniciado por preposição? Não. Então esse verbo, além de transitivo, ou seja, exige um complemento, ele é transitivo direto, porque o seu complemento não é iniciado por uma preposição. Ok? Depois o outro exemplo que a gente tem é: você precisa de um bom fotógrafo. O verbo é precisar. Aí eu preciso lembrar, ó, quem precisa, precisa de alguma coisa, tá? Então esse verbo, além de exigir um complemento, ele exige um complemento que comece pela preposição de. Então, além de transitivo, ou seja, precisa de um complemento, quem precisa, precisa de, ele exige que esse complemento comece por uma preposição. Então, ele é transitivo indireto, tá bem?
Lembrando que o que a gente tem aqui, ó, no quadrinho verde, verbo transitivo direto carrega um objeto direto. Verbo transitivo indireto carrega um objeto indireto, tá? Olhando aqui pro lado, por favor. Eu tenho o seguinte, ó. Vamos ver como é que isso funciona na prática, ó. Primeira oração que eu tenho aqui é a seguinte, ó. Sem dúvida, este jovem gosta de música, tá? Sem dúvida, esse jovem gosta de música. Qual é o verbo que eu tenho aqui? É o verbo gostar, não é isso? Quem gosta de música? Perguntei pro verbo quem é o sujeito. Este jovem. Ele me responde, este jovem. Aí eu falo assim pra vocês, gente, esse jovem gosta. Não fica uma informação incompleta, né? Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Esse verbo está carregando um complemento, tá? Ele gosta de música. Esse complemento do verbo é iniciado pela preposição de, ok? Lembrando que eu escrevi as preposições no quadro, vocês copiaram no caderno, tá? Professora, eu não sei o que é preposição. Dá uma olhada lá no caderno para saber quais são as preposições, tá bem? Então vamos lá, ó. Esse jovem gosta. Esse verbo exige um complemento, então esse verbo é transitivo, tá? Agora ele vai ser transitivo indireto porque o complemento dele é iniciado por uma preposição. Então, o verbo é transitivo indireto e esse complemento que ele carrega a gente chama de objeto indireto, tá bem? Depois, olha o que eu tenho aqui, ó. A leitura amplia nossos conhecimentos. O verbo é amplia. Perguntei para o verbo quem é o sujeito. Quem amplia nossos conhecimentos? A leitura. A leitura é o sujeito. Agora, olha só. Amplia o quê? Olha, pergunta, amplia o quê? Tá? Amplia nossos conhecimentos. Nossos conhecimentos está completando o sentido do verbo. Então, é um verbo transitivo. Esse complemento aqui, nossos conhecimentos, não é iniciado por uma preposição, tá? Então, o verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto vai me pedir um objeto direto. Foi o que eu coloquei aqui, ó, objeto direto, tá? Depois, tenho a seguinte frase: daremos ao rapaz o apoio necessário, tá? Daremos quem? Daremos nós, tá? Então, o verbo é daremos. Só que preste atenção aqui, ó. Ele carrega dois complementos e não apenas um, tá? Por quê? Daremos ao rapaz o quê? O apoio necessário. O primeiro complemento que ele mostra pra gente é ao rapaz. Ao rapaz, lembrando que esse azinho aqui é uma preposição. Então, esse complemento aqui, iniciado pela preposição, é um objeto indireto. E o outro complemento, o apoio necessário, não é iniciado pela preposição, é um objeto direto. Então, esse verbo aqui, em particular, ele é ao mesmo tempo transitivo direto e transitivo indireto, ou seja, ele é bitransitivo, tá? Então, ele é ao mesmo tempo transitivo direto e transitivo indireto. Por quê? Porque ele carrega dois complementos. Um que se inicia pela preposição, o primeiro, e o outro que não se inicia pela preposição, o segundo. Então, ele carrega ao mesmo tempo um objeto direto e um objeto indireto. Beleza? Depois, eu tenho a seguinte frase: este garoto desconfia das pessoas. Qual é o verbo? Desconfia. Quem desconfia das pessoas? Esse garoto. Então, esse garoto é o sujeito. Gente, esse garoto desconfia. De quem? Desconfia de quem? Desconfia das pessoas. Complemento verbal começado por uma preposição. Das é de mais as. Então, é um complemento começado por uma preposição. Então, esse verbo aqui é transitivo indireto.
E esse complemento aqui é um objeto indireto, tá? Então, relembrando, verbo transitivo direto exige um complemento que não começa por uma preposição. Verbo transitivo indireto exige um complemento que começa por preposição, tá? Eles encontraram o documento. O verbo é encontraram. Quem encontraram o documento, gente? Eles. Eles é o sujeito. Quem encontra, encontra alguma coisa. O documento está completando o sentido do verbo encontrar. O documento começa por preposição? Não. Então, esse verbo é transitivo direto, porque ele carrega um objeto direto. Ok? Objeto direto, complemento verbal não preposicionado. Escrevi uma carta à minha tia. Olha aquele caso aqui de novo, ó, onde o verbo ele vai carregar dois complementos. Escrevi. Quem escreve, escreve alguma coisa. Escrevi o quê? Uma carta. Escrevi a quem? Escrevi a minha tia. Dois complementos. Um começa por preposição e o outro não começa por preposição. Lembrando que esse uma aqui, ó, é artigo. O, a, os, as, uns, uma, umas são artigos, tá? Esse uma aqui, então, é um artigo. Por isso, a gente chama esse complemento aqui de objeto direto, complemento verbal não preposicionado. Já a minha tia, lembrando que dentro de uma crase, que é esse encontro do artigo com a preposição, eu tenho, obviamente, uma preposição, tá? Então, esse verbo aqui é ao mesmo tempo transitivo direto e transitivo indireto. Por quê? Porque ele carrega um complemento com preposição e um complemento sem preposição. Ok? Próximo exemplo. O trabalho produz a riqueza e a felicidade. Qual é o verbo? Produzir. O que produz a riqueza e a felicidade? O trabalho. O trabalho é sujeito. Quem produz, produz alguma coisa. Produz o quê? A riqueza e a felicidade. A riqueza e a felicidade estão completando o sentido do verbo produzir, ok? A riqueza e a felicidade é iniciado por preposição? Não. Então, esse verbo aqui ele é transitivo direto, porque ele carrega um complemento direto, sem preposição. Ele carrega um objeto direto, ok? Depois, o dourado se alimenta de outros peixes. O verbo é alimentar-se. Quem se alimenta de outros peixes? O dourado. O dourado, então, é sujeito. Quem se alimenta de alguma coisa, tá? Ele se alimenta de quê, gente? De outros peixes. Complemento verbal iniciado por uma preposição. Então, esse verbo aqui, ó, ele é transitivo indireto e esse complemento aqui é o seu objeto indireto, ok? Indireto por isso, ele não vai direto para o complemento, ele para na preposição, beleza? Depois, olha o que eu tenho, ó. Carlos deseja felicidade a Renata. Quem deseja felicidade a Renata? Carlos. Carlos é o sujeito, tá? Ele deseja o quê? Felicidade. Felicidade a quem? A Renata. Então, é aquele caso que o verbo carrega dois complementos, tá? Deseja felicidade, objeto direto. A Renata, objeto indireto. Por isso, esse verbo aqui é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. Ok? Depois, o assaltante entregou o comparsa ao delegado. O assaltante entregou o comparsa ao delegado. O verbo é entregar. Quem entregou o comparsa? O assaltante. O assaltante é sujeito. Então, esse verbo aqui, ele está carregando, de novo, dois complementos, porque ele entregou alguma coisa a alguém, tá?
O primeiro complemento não é preposicionado, então vai ser um objeto direto. O segundo começa por uma preposição, então vai ser um objeto indireto. Esse verbo, então, vai ser transitivo direto e indireto. Ok? Então, recapitulando, transitivo direto é o verbo que se liga diretamente ao complemento, sem auxílio de preposição. Transitivo indireto é o verbo que se liga ao complemento, fazendo uso de preposição. O transitivo direto carrega um objeto direto, o transitivo indireto carrega um objeto indireto. E ele pode ser também, ao mesmo tempo, transitivo direto e indireto, quando ele carregar os dois complementos. Ok? Depois, na página 25, a gente tem aí, ó, os verbos de ligação, tá? Os verbos de ligação são aqueles verbos que não vão expressar uma ação, um acontecimento e um fenômeno da natureza. São os verbos que vão expressar um estado, ok? Olha só o que o conceito vai dizer pra gente, ó. Verbo de ligação é o verbo que se liga, é o verbo que liga o sujeito a um atributo, ou seja, uma característica, um estado, uma qualidade, tá? Essa qualidade, esse estado, a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Os verbos de ligação mais comuns são os seguintes: ser, parecer, ficar, permanecer, estar. Nesse caso aqui, gente, eu preciso saber quais são os verbos de ligação, tá? Tem que gravar mesmo. Então, vamos lá. Ser, estar, parecer, ficar, continuar, tornar-se, tá? Todos esses verbos são verbos de ligação. Lembrando que tem uma listinha também de quais são os verbos de ligação no caderno de vocês. A fotografia é belíssima. Olha aqui um verbo de ligação, tá? A jovem da fotografia parecia feliz. Está expressando pra gente um estado. Não é uma ação, não é a ação de cantar, não é a ação de escrever. Está dizendo pra gente o estado daquela jovem. Ela parecia feliz, tá? Parecer é um verbo de ligação? Sim. O crítico ficou sem palavras. Ficar é um verbo de ligação? Sim. Tá vendo como é preciso saber quais são os verbos de ligação? Permanecer é um verbo de ligação? Sim. Estar é um verbo de ligação? Sim. Lembrando que os dois principais verbos de ligação são ser e estar, tá? Depois, eu tenho lá na página 28, transitividade do nome. Eu tenho aqui, ó, a gente acabou de ver transitividade do verbo, mas eu também tenho transitividade do nome. Lembra daquele exemplo que eu falei na sala para vocês? Gente, tenho medo. Não fica incompleto? Tenho medo de quê? Tenho medo de escuro, tenho medo de barata, tenho medo de cobra, tenho medo de inseto, tenho medo de quê? Né? Medo é uma palavra que não é um verbo. Por isso, esse de alguma coisa, de escuro, de cobra, de aranha, está completando o sentido de um nome. Por isso é complemento nominal, tá? Vamos lá para o conceito, ó. O conceito de transitividade também pode ser aplicado a nomes que têm seu sentido completado por outros termos da oração. Substantivos, adjetivos e advérbios podem ter complementos chamados de complementos nominais. Tá? Vamos aos exemplos, ó. O rapaz tomou gosto pela fotografia, tá? Lembrando que gosto aqui é um substantivo. É o gosto, tá? Se eu disser gostar, aí eu tô falando de um verbo. Que aí quem gosta, gosta de alguma coisa. Que foi o que a gente viu aqui no verbo transitivo indireto, né? Quem gosta, gosta de. Mas aqui no exemplo, ó, o rapaz tomou o gosto. O gosto pelo quê? Pela fotografia. Gosto aqui já não é mais verbo. Gosto aqui é substantivo. Então, pela fotografia é complemento nominal. Tá? Depois, no segundo exemplo, ó. Essa formação foi útil. Foi útil para quem? Para o meu crescimento profissional.
Útil aqui é um adjetivo. Então, aquilo que completa o sentido do adjetivo é complemento nominal. Tá? Deixa as preocupações longe. Longe é advérbio. Tá? É uma circunstância de lugar. Longe é um advérbio. De você aqui, então, está completando o sentido de longe. Complemento nominal. Por quê? Porque essas palavras que foram completadas não são verbos. Então, vamos recapitular. Ó, completou o sentido de um verbo é objeto. Ou vai ser objeto direto ou vai ser objeto indireto. Completou o sentido de um nome é complemento nominal. E o complemento nominal pode completar o sentido de um substantivo, um adjetivo e um advérbio. Ok? Então, gente, não pode confundir, tá? Ah, tá completando o sentido da palavra. Beleza, mas essa palavra é realmente um verbo? Então, é objeto direto, objeto indireto. Ah, não, essa palavra aqui que está sendo completada não é um verbo, é um substantivo, é um adjetivo, é um advérbio, então é complemento nominal. Ok? Então é isso. Espero que tenha dado certo dessa vez, que não tenha nada preto, que vocês estejam escutando, vendo direito. Tá bem? Então, beijinho, bom estudo. Até mais. Beijo.